Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal do Bruno Lócio. Exatamente, esse é o meu canal e aqui eu busco falar um pouco sobre todo quanto é tipo de notícia, o que está acontecendo. Eu, por exemplo, aqui em Washington, D.C., e o que está me surpreendendo demais é que desde ontem, me chamando muito a atenção, é a quantidade de carros, a quantidade de comboios presidenciais que tem aqui nos Estados Unidos, do lado da Casa Branca. Lembrando que o nosso escritório fica muito próximo da Casa Branca, então a gente consegue acompanhar esse movimento do andar do prédio, da janela do escritório, mas a gente também consegue perceber na rua o trânsito o tempo todo parado. Ontem a gente saiu para jantar e em vários momentos o trânsito ficou parado para que essas comitivas presidenciais pudessem passar. E o que isso significa? Isso significa que os presidentes estão sendo recebidos, os presidentes que se dispõem, que se disponibilizam a falar com o Marco Rubio, ou quem sabe até com o presidente Trump, estão sendo recebidos. Então, não é bem assim, essa história de não consegui falar, eu não pude ligar, porque a diplomacia não funciona assim. Tá cheio de presidente aqui na capital federal, tá cheio de presidente aqui em Washington, D.C., e todos eles estão sendo recebidos por alguém. Se tem efetividade ou não, essa é uma outra discussão, mas o fato é que todos eles estão sendo recebidos, e quem tem interesse em negociar tarifa ou postergar o início dela, como por exemplo Suíça, Índia, o México conseguiu postergar por 90 dias, está conseguindo ter sucesso aqui. É só se mover e vir um pouco para cá. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Lócio, tá? Esse é o meu canal. Eu sou sócio de duas empresas, a primeira delas de mobilidade global, que é a Premium Global Mobility Partner, tá aqui, ó. E o que é uma empresa de mobilidade global, tá? E planejamento migratório. Basicamente, a empresa de mobilidade global e planejamento migratório, ela faz tudo o que envolve uma mudança segura para os Estados Unidos. Quando eu digo isso, eu não estou falando só da parte de vista, eu vou falar disso já já, mas ela envolve também, eu estou falando de tudo que envolve mudança. Por exemplo, reposição no mercado de trabalho, inglês, currículo escolar dos seus filhos, porque pouca gente sabe. Desculpa, gente. Mas aqui nos Estados Unidos, mesmo que você esteja numa escola A, e muitos brasileiros se prendem a isso, hoje eu estou no hotel, tá? Não fui pro escritório ainda, porque o escritório vai estar bem cheio e é difícil gravar lá, então eu não queria deixar de gravar, principalmente porque hoje começa a valer a tarifa. Então, é um dia muito importante. Imagino que a imprensa no Brasil esteja um caos, aqui nem tanto, porque é só mais uma tarifa acontecendo para mais um país, mas eu imagino que a imprensa no Brasil esteja falando muito sobre isso. Voltando um pouco do que a Premium faz. A Premium faz planejamento imigratório, ela faz toda a parte que envolve a mudança para os Estados Unidos. O que isso impacta? Por exemplo, se você vem para cá para os Estados Unidos e vai para a região de Orlando, por exemplo, lá tem várias escolas A, tá? Nível A. Isso é muito bom, ótimo, você vai colocar ali. Mas se dentro daquela escola você não escolher uma grade curricular impactante, importante para o seu filho, dificilmente ele vai sair daquela escola capacitado para ir para uma universidade ou algo parecido. Então, é muito importante, além de você colocar numa escola A, você entender perfeitamente como é que funciona a grade, porque senão você vai colocar numa escola A, numa escola grau A, mas o seu filho vai estar estudando numa grade de nível B ou C. Então, muito importante você ficar atento com isso. Eu falei A, mas normalmente se usa número, tá? 10, 9, 8. Então, em Orlando ali tem muita escola nível 10, na Flórida tem Miami embaixo também tem vários. Então é isso que a Premium faz. A Premium te orienta em tudo que envolve a mudança segura para os Estados Unidos, tá? A parte legal é super importante, normalmente é o que ataca os brasileiros, é que os brasileiros ficam mais impactados. Claro, porque você quer morar nos Estados Unidos, você quer fazer isso de forma legal. A parte legal é feita pela SLS Legal, que é o nosso escritório de advocacia, com sede aqui em Washington, D.C. Aqui no escritório de advocacia a gente faz imigração, a gente faz proteção patrimonial, a gente faz tudo que envolve o empresário e a vinda dele de forma legal para os Estados Unidos. Por que eu sou advogado? Por que eu sou sócio se eu sou advogado licenciado apenas no Brasil? E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Porque aqui nos Estados Unidos, em algumas cidades, alguns estados, permitem que advogados não licenciados aqui tenham escritórios de advocacia, sejam sócios de escritório de advocacia, desde que nos quadros societários tenha um advogado licenciado aqui. Hoje em dia a gente conta pelo menos com 2 advogados nos quadros da Premium. Um deles é nosso sócio, que eu gosto de ser, um grande amigo meu. Então é por isso que além do Premium Global Mobility Partner, eu também sou sócio do escritório de advocacia aqui em Washington, D.C., ou seja, a parte legal, jurídica, você vai ser atendido. Então, se você quer saber se você é elegível, se você quer saber se você tem um bom caso, ó, clica aqui, ó, nesse QR Code, tá vendo? Esse QR Code aqui,
Ele tem algumas perguntas simples, mas essas perguntas vão direcionar o nosso jurídico para entender se você tem um bom caso. Daí sim a gente vai entrar em contato com você, posteriormente agendar uma reunião para entender o seu caso. Uma coisa muito importante: nunca repitam o caso do amigo. Então, se você é engenheiro civil, não é porque você tem um amigo que foi aprovado com engenheiro civil, no escritório B, por exemplo, que você vai ser aprovado porque a sua carreira é muito parecida. Cada caso é um caso. A gente tem casos literalmente idênticos no escritório, mesma carreira, mesma empresa, são colegas de trabalho, se graduaram na UERJ, por exemplo, e que tiveram decisões divergentes. É claro, porque são oficiais diferentes, e é por isso que é importante você entender cada parte daquela carreira, cada ponto importante, porque ainda que sejam parecidas, elas não são iguais. Então, isso é muito importante também. Último pedido aqui: compartilha, envia para quem quer saber sobre vida nos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos, eu estou aqui, eu me dedico a fazer isso, e eu quero trazer com esse canal informações e dicas relevantes. Não só sobre política, não é esse o meu objetivo, mas também sobre vida de um modo geral. É porque o tema político agora tomou conta da pauta e do noticiário. Então, fica comigo, compartilha, que eu vou falar um pouco mais sobre o que está acontecendo nesse primeiro dia aqui nos Estados Unidos, com relação às tarifas aplicadas ao Brasil, tá? Gente, hoje é um dia histórico, né? As tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil começaram a valer, e você precisa saber o que está por trás disso, tá? O que acontece, o que está por trás dessa tarifação? O que está por trás dessa tarifação é, basicamente, um impasse político entre Brasil e Estados Unidos. Como assim um embate político? Bom, o presidente Trump, ele é muito amigo, ele é muito próximo da família Bolsonaro, até porque são ideologias políticas muito parecidas, os dois são de direita, extrema-direita, e se alinharam muito durante os tempos em que foram presidentes juntos. Foram 2 anos do último mandato do Donald Trump, e eles eram presidentes ali naquela mesma época, então eles se aliaram, estiveram muito próximos. O Brasil teve reunido com os BRICS recentemente, e lá o Lula deu algumas declarações, eu diria, ousadas e desnecessárias, principalmente, e que de alguma maneira acabaram cutucando. Outro ponto importante: o Brasil agora exige visto, que é um grande erro, de turistas americanos. É fácil de conseguir? É fácil de conseguir. Visa, custa R$80, se eu não me engano. Mas ainda assim é completamente desnecessário. O que a gente quer? A gente quer ganhar dinheiro com a entrada dessas pessoas no Brasil, ou a gente quer que essas pessoas venham para o Brasil para gastar em dólar? Então, isso também foi um motivo. Eu tive no evento com o embaixador aqui do Brasil, aqui em Miami, e ele falou muito sobre isso também. Isso também incomodou a Casa Branca, isso também incomodou a política externa, porque, de alguma maneira, por que você passou a fazer isso? Pareceu que foi uma coisa conectada ao novo governo. Então, tudo aconteceu: BRICS, exigência de visto para americano, algumas declarações do presidente Lula levaram os Estados Unidos a sobretaxar o Brasil em mais 40%. Então, 10 mais 40, agora a gente tem 50%. Mas o que me chama a atenção de tudo isso é que, por exemplo, eu vi hoje uma declaração do Eduardo Bolsonaro falando sobre que está trabalhando para aumentar a taxação, aumentar as tarifas contra o Brasil. Olha, isso é um grande erro, porque ele deveria sair como grande herói disso e apaziguar. Mas o meu pai foi preso, prisão domiciliar. Cara, é péssimo. Alexandre de Moraes precisa ser punido. O que ele está fazendo é um absurdo. Eu concordo com boa parte do que vocês estão falando. Mas eu acho também que tarifar o povo brasileiro, tarifar todo mundo, e aí não estou falando de mim, não estou falando. Eles não vão ser impactados porque eles recebem do governo federal, mas a população brasileira vai ser. Então, aumentar de 50 para 80 não vai levar o Lula para negociar, não vai fazer com que o STF pare de julgar o caso. Pelo contrário, vai fazer com que as instituições se unam e se fortaleçam cada vez mais, acabando, aniquilando de uma vez por todas com o plano de anistia, com a ideia de contornar isso. Então, um ótimo caminho seria o Eduardo usar essa proximidade política para diminuir o tarifaço. Falar: olha, eu consegui isso por vocês, para vocês brasileiros, triplica as punições contra o Alexandre de Moraes, faz o que ele achar que tem que fazer. Mas, olha, isso é uma coisa que me incomoda demais, porque, para mim, não é esse o melhor caminho adotado pelo Eduardo Bolsonaro. Mas voltando aqui um pouquinho, de novo, gente, eu estou aqui em Washington DC hoje, estou aqui desde ontem, e o que eu mais tenho visto aqui é comitivas presidenciais passando, se locomovendo em direção à Casa Branca. O que isso significa? Isso significa que os países estão aqui para negociar. O Marco Rubio está tendo agenda uma atrás da outra, para negociar ou a redução da tarifa ou a postergação do início delas. Minha pergunta é: por que o presidente do Brasil, ou qualquer pessoa, qualquer emissário dele, não está aqui negociando diretamente com o governo americano? Porque não é bem assim. Isso é história. Isso é história. É muito fácil você ligar e pedir uma agenda.
Liga. Não precisa ser o Lula. Liga alguém para cá e pede uma agenda, encontra com algum secretário, com alguém designado pelo secretário, abre os caminhos, abre as portas. E não fazendo isso, tarifa está valendo a partir de hoje. Não adianta anunciar um pacote para socorrer pequenos empresários e exportadores, como eu estava lendo agora, porque isso nada mais é do que mais uma medida popular, mais uma medida visando a próxima eleição. Ou seja, quando criaram um problema para mim, quando o Bolsonaro criou problema para mim, eu protegi vocês, trabalhadores, eu protegi vocês, pequenas empresas. Isso nada mais é do que um discurso político. Um discurso político não ajuda em nada a vida da população de um modo geral, ajuda um grupo político visando a eleição futura. Então, assim, o que está se vendo aqui é mais e mais e mais política sendo feita com base nisso. E os dois lados estão fazendo política, infelizmente, e estão deixando de lado o povo brasileiro. Então, gente, esse foi mais um episódio do canal, tá? Deixe aqui nos comentários o que você quer, sobre que tema vocês querem falar, sobre o que vocês querem debater. Não me aprofundo muito, não estou me aprofundando muito para que não supere muito aí 10, 12 minutos, mas esse foi mais um episódio do canal do Bruno Lócio. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço.